Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Tudo certinho? Bom, vamos dar continuidade então, né, à nossa série de vídeos sobre esse tal decreto dominical. E está ficando cada vez mais claro para você que é um espectador desse tal decreto dominical, né? Tá vendo que isso não tem a mínima possibilidade, né? Lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de ninguém. Não, é só a minha visão, minha maneira de ver sobre os fatos, né? E quem sabe fazer você pensar, usar o seu raciocínio, né? Discernimento, equilíbrio, bom senso. Tá certo? Bom, dito isto, feita a introdução, vamos ao vídeo, vamos lá. A marca da besta. Mas entendimento errado. Em 1847, Ellen White escreveu o seguinte, vamos lá. Ela escreveu isso. Eu vi que o número 666 da imagem da besta estava feito, e que a besta havia mudado o sábado, e que a imagem da besta se seguiu após, e manteve o sábado do Papa, não o sábado de Deus. E tudo o que tínhamos de fazer era abandonar o sábado de Deus e guardar o do Papa, e então teríamos a marca da besta e da sua imagem. Bom, 50 anos depois, em 1897, o pioneiro adventista Uri Smith reitera a posição adventista de que o sábado do Papa é a marca da besta. Vamos ver. Esta mudança do quarto mandamento deve, portanto, ser a mudança para a qual a profecia aponta, e o domingo deve ser a marca da besta. Em 1898, Ellen White também escreveu. Vamos dar uma olhada, vamos lá. João foi chamado a contemplar um povo distinto daqueles que adoram a besta e sua imagem por guardar o primeiro dia da semana. A observância desse dia deve ser a marca da besta. Como é que uma pessoa recebe a marca da besta? De acordo com os adventistas do sétimo dia, é pela observância do domingo. Como é que se observa o domingo? Ellen White deixa perfeitamente claro. Vamos ver? Ela diz assim: se a luz da verdade foi apresentada a você, revelando o sábado do quarto mandamento e mostrando que não há fundamento na palavra de Deus para a observância do domingo, e ainda assim você se apega ao falso sábado, recusando-se a santificar o sábado que Deus chama de meu santo dia, você recebe a marca da besta. Quando isto acontecerá? Quando você obedecer ao decreto que ordena que você deixe de trabalhar no domingo e adore a Deus, enquanto você sabe que não há uma palavra na Bíblia que apresenta o domingo como diferente de um dia de trabalho comum, você concorda em receber a marca da besta e recusa o selo de Deus. Note, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, note cuidadosamente que, a fim de receber a marca da besta, deve-se fazer o seguinte. Vamos lá. Deixar o trabalho no domingo, tá claro, né? Você leu isso aí comigo. E 2, adorar a Deus no domingo, certo? Em 1800, alguns adventistas do sétimo dia foram presos e encarcerados por breves períodos por violar as leis que proibiam o trabalho no domingo. 2 de suas editoras, uma em Londres e outra em Basel, na Suíça, foram fechadas por ignorar a legislação e leis que regulavam as horas de trabalho feminino no domingo. Veja que não tem nenhum cunho religioso, tá certo? Nesse momento, muitos adventistas consideraram o cessar do trabalho no domingo como uma violação do quarto mandamento. A razão por trás de sua recusa em cessar o trabalho se encontra em Êxodo capítulo 20, verso 9. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Você sabe qual que é o verso, mas desculpe, mas não custa nada você saber mais um pouquinho, né?
Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais. Eles interpretam isto como dizendo que estavam sob a exigência de Deus para trabalhar 6 dias por semana. Portanto, eles sentiram que era uma violação do mandamento de Deus e uma renúncia de sua fé cessar o trabalho no domingo. Houve uma divisão na igreja sobre este assunto. Alguns na igreja questionaram a necessidade de propositadamente incitar as autoridades locais trabalhando no domingo. Eles propuseram que os adventistas se conformassem com as leis locais que proíbam o trabalho no domingo. Finalmente, uma pequena crise ocorreu na Austrália no início de 1900. A lei foi promulgada exigindo o fechamento de algumas empresas, incluindo editoras em Melbourne, aos domingos. Depois de receber a notificação da lei, os adventistas continuaram a operar as suas instalações de publicação por 3 domingos. Finalmente, as autoridades locais os ameaçaram com a prisão. Adventistas foram agora confrontados com uma decisão. Estava valendo a pena serem presos para provar seu ponto de vista de 6 dias de trabalho por semana? Os líderes adventistas voltaram-se para sua profetisa, que forneceu um testemunho de Deus para resolver esse problema. Vamos ver o que ela escreveu, o que ela orientou? Vamos lá, vamos ver. Ela diz assim: a luz que me foi dada pelo Senhor em um momento em que estávamos esperando uma crise como esta, conforme parece estar se aproximando, era que, quando as pessoas fossem movidas por um poder de baixo a impor a observância do domingo, adventistas do 7º dia deveriam mostrar a sua sabedoria, abstendo-se de seu trabalho normal naquele dia, dedicando-o ao esforço missionário. Ao mesmo tempo, os responsáveis por nossa escola em Avondale me perguntaram: que faremos? Os oficiais da lei foram comissionados para prender aqueles que trabalham no domingo. Eu respondi: vai ser muito fácil de evitar a dificuldade. Dê o domingo ao Senhor como um dia para fazer a obra missionária. Leve os alunos para realizarem reuniões em diferentes lugares. E para fazer o trabalho médico missionário. Eles vão encontrar as pessoas em casa e terão uma excelente oportunidade para apresentar a verdade. Essa maneira de passar o domingo é sempre aceitável ao Senhor. Observe, meu irmão, que Ellen White orienta os adventistas a guardarem o domingo da mesma forma que todos os observadores do domingo conscienciosos fazem. Eles são instruídos a realizar reuniões religiosas e fazer o trabalho missionário. Devem abster-se de seu trabalho normal naquele dia. Além disso, a profetisa disse-lhes que essa maneira de passar o domingo é sempre aceitável ao Senhor. Percebe, meu querido? Vamos dar uma olhadinha aqui em mais uma observação que devemos ter. Vamos ver aqui. Ellen White, em 1898, escreve o seguinte, vamos lá. Você recebe a marca da besta quando você obedece ao decreto que ordena que você deixe de trabalhar no domingo. Em 1902, adventistas do 7º dia mostram sua sabedoria se abstendo do seu trabalho normal naquele dia. Ainda em 1902, ela escreve: dê o domingo ao Senhor para realizarem reuniões em diferentes lugares e para fazer o trabalho médico missionário. Parece, né, meu irmão, minha irmã, parece que a ameaça de prisão foi o suficiente para converter a profetisa adventista à observância do domingo. Em 1902, ela disse que a realização de reuniões religiosas, abstenção de trabalho comum e fazer a obra missionária é uma forma aceitável para os adventistas passarem o domingo. Por isso, ela também deve ser aceitável para batistas, católicos, metodistas, luteranos, presbiterianos, pentecostais e outros cristãos fazerem o mesmo. Como poderiam os cristãos observadores do domingo receberem a marca da besta por observarem o domingo, quando a profecia ou a profetisa de Deus disse que este tipo de observância do domingo é aceitável ao Senhor?
Se os cristãos observadores do domingo recebem a marca da besta por observarem o domingo em reuniões religiosas e fazendo um trabalho missionário, logicamente, os adventistas também receberão a marca da besta por fazer o mesmo. Se os adventistas seguirem o conselho de sua profetisa, como é que eles vão eventualmente serem perseguidos por violar a lei dominical? Compreende, meu irmão? Que razão poderiam os guardadores do domingo possivelmente conceber para perseguir e matar pessoas que estão mantendo reuniões religiosas e fazendo um trabalho missionário no domingo? Uma vez que os adventistas estarão realizando reuniões religiosas e fazendo um trabalho missionário no domingo, seria impossível distingui-los dos adoradores dominicais. Por isso, será impossível prendê-los e impossível processá-los. Por que os adventistas deveriam temer a perseguição de uma futura lei dominical? Eles já receberam a instrução que vão impedi-los de serem perseguidos por trabalhar no domingo. Você leu a sua profetisa aí. Esse testemunho invalida todo o cenário de um grande conflito de observadores do sábado que estão sendo perseguidos por não adorarem no domingo. Se uma lei dominical for aprovada, os adventistas não vão estar escondidos na mata ou montanha. Eles estarão aonde? Isso mesmo, realizando reuniões religiosas no domingo e fazendo a obra missionária. As autoridades vão ver que os adventistas estão fazendo exatamente a mesma coisa que os batistas ao lado estão fazendo. Portanto, meu irmão, minha irmã, não haverá prisões e nenhuma perseguição. Isso será um não acontecimento. Ellen White, uma convertida à política mundana? Anos antes dos incidentes da lei dominical, Ellen White fez esta declaração. Vamos ver a declaração que ela fez. Vamos lá. Ela diz assim: há uma perspectiva de uma luta contínua diante de nós, com o risco de prisão, perda de propriedade e até mesmo da própria vida. Para defender a lei de Deus, que é anulada pelas leis dos homens, nessa situação, a política mundana pedirá uma conformidade exterior com as leis do país, para o bem, da paz e da harmonia. Ellen White adotou uma política mundana. Quando? Quando ela pediu conformidade exterior com as leis do país, para o bem, da paz e da harmonia. Em Daniel 3 é contada a história de 3 hebreus que se recusaram a curvar-se perante a imagem de ouro. Você conhece a história. Alguma vez você já se perguntou o que aconteceu com todos os outros milhares de hebreus? Por que eles não estavam em pé? Havia provavelmente uma abundância de hebreus na planície de Durã naquela manhã que agiram da mesma forma que os adventistas fizeram na Austrália. Eles fizeram? Eles se comprometeram. O livro de Daniel não menciona esses hebreus, porque eles não são dignos de menção. Somente aqueles que têm a determinação de lutar por aquilo em que acreditam, mesmo com o risco de suas vidas, são dignos de menção. Os verdadeiros cristãos não tentam ver o quão próximo eles podem parecer aos não cristãos para que possam evitar ser detectado, ser percebido. Os verdadeiros cristãos defendem aquilo que acreditam. Ellen White e seus associados recuaram na questão da lei dominical quando eles concordaram que não era uma questão pela qual valesse a pena ser preso. Existem apenas 2 possíveis razões para esse entendimento de Ellen White. Vamos ver, vamos analisar aqui e vamos perceber. Vamos lá. Diz assim, 2 razões para isso. Ou as leis dominicais não são a marca da besta, ou a profetisa da igreja e seus líderes comprometeram seus valores. Qual dos 2 você acha que aconteceu? Porque não há outra saída. Vamos ver de novo, Ou as leis dominicais não são a marca da besta, já que Ellen White disse
já que Ellen White, mais uma vez desculpa, disse que tudo bem, não há motivo para se confrontar e tudo mais. Ou dois, ou a profetisa da igreja e seus líderes comprometeram seus valores. Aí você tire a sua conclusão, meu querido. Eu tenho a minha conclusão. E fui adventista 20 anos. Pregava essa tal lei dominical a torto e à direita. Entendeu? De qualquer forma, é uma análise sua, só para você pensar, tá certo? Será que isso realmente importa? Será o tema do nosso próximo vídeo, tá certo? Legal que você veio até aqui. Fico feliz que você esteja, você que ainda acredita nesse tal decreto dominical, que você está agora tendo um pouco de equilíbrio, está repensando essa doutrina e vendo que, né, não tem base na Bíblia, não tem base na história, existe muita contradição, tá certo? Um abraço a todos e aí, até o próximo vídeo. Até lá!